Saudações, preclaros confrades. Hoje eu gostaria de fazer alguns comentários sobre a questão da Rússia e da Ucrânia e, obviamente, trazer para a realidade brasileira. Digo de antemão que não se trata de uma análise eu pretendo fazer futuramente, com calma, não é? Hoje eu gostaria de fazer apenas breves comentários. E antes de tudo, esclarecer o porquê o formato mudou. O formato mudou, primeiramente, por conta do trabalho do confrade que gravava comigo, e ele também editava, ele subia o vídeo, eu basicamente apenas gravava, não é? Participava do programa. Enquanto que ele fazia todo o trabalho do bastidor, editando e etc, etc. E agora, por conta do trabalho dele, não tem mais como, não é? E eu não conduzi o canal após este problema, por quê? Porque eu também estive atarefado por questões de trabalho minha e planejamento e etc. Dito isto, vamos falar sobre a Rússia e a Ucrânia. Bom, a guerra basicamente iniciou-se por dois motivos. Primeiro, pela Ucrânia querer aderir à OTAN, não é? E segundo, por conta do massacre da população de Donetsk e Lugansk por parte dos batalhões e com apoio do próprio governo ucraniano. Então, foi o estopim da guerra. Agora, trazendo isto para a realidade brasileira e o porquê devemos permanecer do lado da Rússia, não é? Primeiro que nós participamos de um grupo chamado BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A Rússia também, quando você faz parceria com ela te transfere tecnologia. E a Rússia é um país que nunca dependeu do mundo para muita coisa. A gente pode até citar o último exemplo, a questão da vacina. A Rússia não ficou esperando vacina europeia, vacina inglesa, vacina americana. Não, ela desenvolveu a própria vacina que foi a Sputnik V, não é? E transferiu para países parceiros, como por exemplo a Venezuela, a Argentina e quem quisesse, não é? Nem da China ela precisou. O Brasil fez uma parceria aqui em São Paulo com a China, da Coronavac e tudo bem, não é? Agora os Estados Unidos não é? Os Estados Unidos estava no princípio querendo algumas exigências para serem mandadas as vacinas. Vale lembrar que os Estados Unidos, ainda no governo Trump, estava com uma quantidade excessiva de vacinas e mesmo assim não queria exportar, o que é compreensível. Devem pensar primeiro no seu país, na sua população, etc, etc. Agora, o que não pode é o governo brasileiro ficar puxando o saco dos Estados Unidos igual foi há pouco tempo atrás, do governo Trump. Talvez o único ponto positivo da vitória do Biden foi que o governo brasileiro deixou de ser subalterno aos interesses de Washington, não é? E que, por sinal, tomou uma postura agradável. Pelo menos eu vejo dessa forma, né, de modo pessoal, na questão da Rússia e Ucrânia, já que manteve o status de neutralidade pensando nos fertilizantes que consumimos da Rússia, né? Enquanto que os Estados Unidos é um mero competidor ao exportar commodities. Os Estados Unidos exporta milho, nós também. Os Estados Unidos exporta frango, nós também. Os Estados Unidos exporta carne bovina, nós também. Os Estados Unidos exporta soja, nós também. Então é um concorrente na economia global e não tem o porquê nós ficarmos subalternos a eles, quando eles, na verdade, se utilizam de todos os soft powers para prejudicar o Brasil. O que eles têm medo é de um governo nacionalista que desenvolve a indústria,
que volte a desenvolver submarinos nucleares, não é? Que deu indulto, já que o Bolsonaro deu indulto para o Daniel Silveira, não é? E todos sabem o que eu penso do Daniel Silveira, deveria dar o indulto ao Almirante Otton, não é? Um grande brasileiro, um grande cientista. Ou se não for o Bolsonaro, ao que tudo indica, o Lula ganhará a eleição, que dê um indulto para ele, mas não, o Lula tá preocupado com o quê? Tá preocupado com ex-BBB, tá preocupado com a toalha do Lula no show do Pablo Vittar, não tá preocupado com o Almirante. Afinal, o próprio Lula se safou da prisão, dos processos, não é? Saiu da lei da ficha limpa, tá tudo ok, pode concorrer, então é isso que interessa. O Almirante Otton, que é um grande patriota, ninguém mais lembra, não é? É sempre assim, né? Então, assim, deu indulto ao Almirante Otton, o Brasil voltar a crescer, voltar a se industrializar e se tornar uma potência. Por que esse medo? Porque a Europa hoje ela vai ficar com uma energia muito mais cara por muito tempo, por conta desse conflito entre Rússia e Ucrânia. A Europa ela já tem uma mercadoria mais cara por conta dos impostos, por conta do alto salário. Não é? Por exemplo, o trabalhador europeu ganha mais que o trabalhador indiano, mais que o trabalhador chinês. Então, o custo final da mercadoria europeia vai ser mais caro, evidente. Né? E também tem toda a questão energética, obviamente. Aí o que acontece? Perde mercado. Quando uma mercadoria é mais cara, ela perde mercado para a mercadoria mais barata, não é? Todos que estão me assistindo, sendo ricos ou pobres, possuem alguma coisa chinesa, nem que seja o componente do celular, o componente do computador, que seja de uma marca americana, de uma marca japonesa, tem um componente chinês dentro desse eletrônico, não é? E o Brasil, ele poderia inundar o mercado europeu com suas mercadorias também, tendo o quê? Um governo nacionalista desenvolvimentista, não é? E o Brasil tem total capacidade para se desenvolver industrialmente, e nós produzimos aviões, não é? Nós temos a Petrobras com uma das maiores tecnologias de ponta na área do petróleo, etc, etc. Então nós temos condições. E aí os Estados Unidos se utilizam do que? De soft power. Não é o soft power do ambientalismo, passam a repetir trocentas vezes na TV, nas revistas, nas mídias sociais e até mesmo nas escolas americanas que o brasileiro é malvadão, que desmata a floresta, não é? Que mata índio, que estupra Yanomamis, não é? Isso é o que é repetido lá fora por canalhas como Leonardo DiCaprio, por canalhas como Joe Biden, não é? E por canalhas brasileiros que vão para fora difamar o Brasil. Isso daí é criado na nova geração dos próprios americanos que ainda são crianças de que o Brasil é um país que não está preocupado com nada de meio ambiente, não está preocupado com o planeta Terra, que despreza os índios, quando na verdade isso é uma narrativa do próprio Estados Unidos. Uma narrativa não, isso é a história do próprio Estados Unidos. Estados Unidos desmatou as suas florestas para poder se industrializar. Os Estados Unidos praticou genocídio contra os povos indígenas por conta de todo o seu caráter eugênico. Isso daí fala mais sobre os Estados Unidos do que sobre o Brasil. Não é? Só que uma mentira repetida 1000 vezes acaba se tornando verdade no imaginário popular. E aí, o outro soft power, não é? Através das ONGs também. Ah, não, a polícia não pode subir o morro. Isso daí eu acho que o próprio STF falou, não é? Então, conforme já disse o Dr. Adriano Benayon, temos agentes infiltrados nos 3 poderes, não é? Executivo, legislativo e judiciário. Isso ele falou numa conversa privada comigo e eu subscrevo, não é? Na época eu era jovem, ainda não tinha tanta noção do que ocorria, mas via ali que algo de errado ocorria, porque não era possível nós termos tanta riqueza natural, termos tantos intelectuais de fato, não é, como Gustavo Barroso, não é, e que é colocado no ostracismo.
E quem é promovido são os piores, são os degenerados, mas que fazem afagos à mídia, que divulgam de modo subliminar a agenda das grandes empresas, mas se diz contra o capitalismo, não é? Então o cara vem com com todo aquele papo. A polícia não pode subir o morro, a polícia tem que respeitar os direitos humanos do vagabundo, não é? Temos que lutar contra o pessoal que desmata a Amazônia. Só que quem desmata a Amazônia e compra as madeiras do desmatamento ali, muitos são estrangeiros, não é? E hoje a Amazônia ela é ocupada da seguinte forma, através da propriedade privada, não é? Chegam ali grandes empresas e compram quilômetros da nossa floresta e aí fala, não, aqui é uma propriedade privada. Ou seja, nós estamos também perdendo a Amazônia dessa forma. Pessoas de outras nacionalidades vão e compram ali partes da região que se tornam propriedades privadas, obviamente pertencem ao Estado brasileiro, mas o camarada dentro da propriedade privada dele faz o que ele quer aqui no Brasil. Ainda mais com o nosso sistema. Outro dia um colega meu perguntou, mas qual sistema então? Não é? Já que você diz que não confia na democracia liberal brasileira, qual seria o melhor sistema? Bom, o melhor sistema ele deveria ser da seguinte forma. Primeiro que o pessoal tem que acabar com esse pensamento desse modelo de Estado que nós temos hoje. Repartição dos três poderes, um Estado com inspiração iluminista, regime democrático, não é? Porra. Porque isso daí foi colocado na cabeça da população, então assim acaba não tendo alternativa. Quais são? Quais são as alternativas que falam na grande mídia? Vamos mudar para parlamentarismo. A meu ver, isso daí vai piorar a situação política do Brasil. Vamos colocar eleição presidencial de 5 em 5 anos, um único mandato. Bom, aprofundamos a democracia, aprofundamos a troca, porque o presidente não consegue governar por 8 anos, no máximo, consegue governar apenas por 5. Não é? E o que dá para fazer em 5 anos? Ou 4 anos? O que dá para fazer é você iludir a população, tá tudo uma porcaria no país. Aí vem a eleição, a população se enche de esperança e vai votar no seu candidato, briga com a família, briga com um amigo por aquele candidato. Passam-se 2 anos, o cara só piorou a situação do país. Ele pegou o país ruim e deixou pior. Aí o cara troca de candidato e passa a criticar os outros 2 anos finais do presidente. Não é? E aí vota em outro candidato e o cara fica assim até o final da vida, iludido com a democracia. Enquanto os interesses empresariais de empresas multinacionais estarem influenciando no processo eleitoral nacional, seja do Brasil ou de qualquer outro país, não tem jeito. Não é? E quando surge um político verdadeiramente antissistema, não é? Como, por exemplo, foi o Dr. Enéas, que eu acredito que era um sujeito antissistema, ele é tratado como piada pela grande mídia e o povo que critica a mídia passa a dar ouvidos para a própria mídia quando trata com desdém, né, como piada, um sujeito que tem a melhor das intenções para com a sua pátria. E voltando ao caso da Rússia e da Ucrânia, porque tudo isso daí envolve o Brasil, nós estamos no BRICS, basta ver também quem apoia a Ucrânia. Não é? Os piores canalhas apoiam a Ucrânia. Barack Obama, Greta Thunberg, não é? Alexander Soros, os piores canalhas do mundo estão apoiando a Ucrânia. Aí foi o Bonovox lá fazer show no metrô de Kiev, né? Muito bonito. A primeira-dama dos Estados Unidos foi para Kiev, se eu não me engano, a Angelina Jolie também foi para a Ucrânia e etc. Então, a Ucrânia se tornou o quê? O passeio dos descoladinhos. Não é, eu quero parecer descolado. Eu sei que o país está em guerra, eu vou para lá, tirar meia dúzia de fotos,
fazer meia dúzia de vídeos, o governo ucraniano canalha do jeito que é, hora que tem um famoso lá numa grande cidade, liga a sirene para falar, vai ter ataque, hein? Vai ter ataque. Aí o artista canalha que tá lá filma assim, estamos correndo para o nosso bunker, porque estamos num ataque iminente da Rússia, né? E posta no Instagram, vai um monte de trouxa lá comentar, nossa, esse governo autoritário, genocida e agressor da Rússia contra o pobrezinho do Zelensky, não é? E aí isso daí vai tomando proporções gigantescas. É o que eu sempre falo, você não precisa, por exemplo, para você corromper os alunos, você não precisa pagar para todos os alunos, eu vou te pagar para você passar a defender a minha agenda. Não, basta você corromper o diretor da escola. Para você imbecilizar um público, basta você corromper o diretor do jornal, não é? Para você alienar um povo, basta você corromper o diretor da emissora, o editor-chefe do local, porra, não é? E aí você cria um grupo de imbecis, que é o que acontece. Hoje em dia tem até influencers, que eu não duvido que recebam dinheiro, não é? Para imbecilizar ainda mais a massa, e a massa ficar repetindo aquela mentira, a ponto do cara que sabe que aquilo é mentira fica com medo de desmentir, porque ele fica com medo de perder o amigo, ele fica com medo de não arrumar uma namorada, ele fica com medo da mulher que sai com ele deixar de sair com ele por conta daquela opinião, né? Ele tem medo de perder a bolsa de mestrado, ele tem medo de perder o emprego dele porque o chefe dele está totalmente inserido na agenda do sistema. E aí o cara fala assim, quer saber, cara? Não vou comprar essa briga. Essa briga é muito cara para mim. Não é? Então enfraquece as pessoas deste modo. Só que assim, enquanto eu tiver esse canal e puder manter ele, eu vou dar a minha opinião com o máximo de honestidade possível, não é? Porque não tem o porquê eu ligar a câmera aqui para ficar falando o que o Jornal da Globo fala, o que a CNN fala, o que o influencer fala, o que todo mundo fala, não é? Não, o objetivo do canal nunca foi esse. O objetivo do canal foi ser um contraponto a tudo que aí está, né? Então, primeiro, para alterar o sistema, nós primeiro deveríamos falar para a população o seguinte, esqueça esse modelo de repartição dos 3 poderes, democracia, eleição de 2 em 2 anos, esqueça. Tem outros modelos de Estado. Vamos apresentar outros modelos econômicos. Não é? Igual, por exemplo, quando eu comecei a estudar o Feder, um economista, eu fiquei assim abismado, porque eu cheguei a cursar economia na própria universidade, sempre fui um entusiasta da economia, dos teóricos, não é? Só que assim, quando você começa a ler Feder, você fala assim, é uma economia que eu jamais cogitaria pensar, porque eu estou inserido totalmente no sistema. Até o oposto do que o sistema recomenda está dentro do sistema ali. Não é igual, por exemplo, qual que é a recomendação do sistema para o Brasil? Né? É o que? Você ter uma economia liberal, você ter uma economia ali com a escola de Chicago, certo? O que seria uma contraposição a essa escola econômica? Seria uma escola desenvolvimentista, keynesiana, não é? Só que está também dentro do sistema. Está a lógica dos juros, está a lógica dos bancos, está a lógica do rentismo. Você não está rompendo com isso. Os magnatas, não é? Os grandes canalhas que governam o mundo, Rothschild, Rockefeller, esses grandes picaretas continuam ganhando dinheiro do mesmo jeito, continuam especulando, continuam desvalorizando a sua moeda, subindo a sua taxa de juros, mexendo com a inflação, né? Então, na verdade, não é uma oposição ao sistema. É uma oposição que o sistema te permite ser, não é? E a oposição que o sistema não lhe permite ser. Essa daí é a qual eu pertenço. E com essa que é o objetivo aqui do canal.
Bom, não foi basicamente uma análise sobre a Ucrânia, mas foi uma análise sobre as elites, sobre o conflito e como isso impacta o Brasil e o porquê não deixam o Brasil se desenvolver. Mas mais para frente eu vou fazer uma análise somente sobre o conflito, não é? E basta ver também, não é? Nós queremos seguir um modelo americano. Qual que é o modelo americano? Não é? Tem muito brasileiro que fala, o sonho americano, se eu conseguisse green card, pô, isso daí é algo muito cafona, né? O sonho do cara é morar nos Estados Unidos. Agora, vai conversar com alguém que mora no interior do Tennessee e vive com $800 para ver se ele acha os Estados Unidos um bom país. Vai conversar com o cara que vive há 30 anos no motorhome, todo quebrado, caindo aos pedaços, e ele não tem dinheiro para trocar. E muito menos para ter uma casa de alvenaria como é aqui no Brasil. Né? E lá também, os Estados Unidos possuem inclusive doenças específicas do próprio país. Né? Os acumuladores compulsivos. Né? Os Estados Unidos é o centro da indústria pornográfica, o centro do consumo de metanfetamina. Quase todos os estabelecimentos americanos de médio e grande porte têm aqueles carrinhos para obesos andarem. Isso daí são doenças que o sistema imposto nos Estados Unidos provocou ao seu povo. O povo é vítima, né? Já que os Estados Unidos é o maior fantoche do mundo das elites. Querem arrumar uma guerra com a Rússia? Utiliza o porta-voz da elite, que é quem? O presidente dos Estados Unidos. Né? E aí todos os outros governos que são porta-vozes do governo americano passam a repetir. O governo alemão passa a repetir o que o presidente dos Estados Unidos falou, o governo italiano, o governo inglês, o governo espanhol e assim por diante. Né? Então, OTAN, ONU, isso daí são órgãos completamente controlados por países europeus que têm pouca força e principalmente pelos Estados Unidos para ditar o que será feito. Né? Igual assim, eu até cheguei a exaltar a candidatura do Lula em alguns vídeos quando eu ainda estava gravando com o Confrade. Mas hoje, depois das declarações que ele fez, principalmente sobre o conflito da Rússia e da Ucrânia, eu mudei completamente a minha posição sobre ele. Primeiro que os dirigentes, ou o próprio Lula falou que não iria trocar o presidente do Banco Central. Ou seja, vai manter a mesma política cambial, né, do governo Bolsonaro. Colocou o Alckmin como vice, não é? Pra quê? Aquilo ali, o Alckmin é o fiador, é o fiador do mercado. O que ele significa? Se o Lula começar a tomar posturas anti-mercado, antiliberais, o que acontece? O mercado rifa o Lula e coloca o Alckmin na presidência. Então o Alckmin é o grande fiador da campanha do Lula para o mercado apoiar ele, ou pelo menos parte do mercado não ficar nervoso, não é? Porque o mercado sempre fica nervoso. E aí, então o Lula ele vai manter a mesma estrutura macroeconômica, né? Eu duvido que ele vá romper, né? Vai manter o presidente do Banco Central, colocou o Alckmin como vice. O que vai ser alterado? O que vai ser alterado é que o governo vai ter muito mais ministérios, né? Já disse que vai criar o Ministério Indígena. Aí vem eles com aqueles ministérios para agradar o universitário, da inclusão racial, um ministério específico para a mulher. Aí daqui a pouco ele vai colocar um ministério dos homossexuais e transexuais, ministério contra a discriminação, fazer uma propaganda gigantesca disso, manter o mesmo sistema econômico e o povo que se diz esquerda, Lula, Lula, Lula. É isso aí que vai acontecer, porra. Então assim, o Lula ele deixou de ser uma opção. Pessoal, eu não falo por vocês aí, né? Mas como eu disse que talvez votaria nele, eu venho cá prestar esclarecimentos que não. Hoje eu não votaria nele. Eu não sei o que eu faria, na verdade. Já que o Aldo Rebelo parece que descartou a sua candidatura à presidência da República e será candidato ao Senado aqui pelo estado de São Paulo. Então nós estamos num mato sem cachorro, confrades.
Eu venho cada vez mais lendo também sobre subsistência, não é? Para você ter uma agricultura de subsistência ou até mesmo um trabalho onde você não dependa dessa economia completamente integrada, né? E aí vamos falar sobre isso em outros episódios. Hoje foi mais um bate-papo geral de tudo, né? E citando aí o conflito Rússia e Ucrânia. Estamos juntos, se inscrevam no canal e até mais. E se inscrevam no canal que eu vou deixar no primeiro comentário fixado também. Os próximos vídeos serão postados lá. Um abraço.